Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vander, você está no canal VDR Empresa. Nosso objetivo aqui é trazer informações para ajudar o pequeno empreendedor a resolver os seus problemas do dia a dia, né? E hoje o tema é funcionários, então aqui eu vou evitar trazer a minha opinião e vou trazer fatos, né? Que você pode confirmar através de pesquisas simples sobre as informações que eu vou passar. Tá bom? Então, para começar aí, pessoal, o primeiro passo quando você vai contratar um funcionário é justamente colher as documentações, né? Você vai colher RG, CNH, endereço, PIS, número do PIS do funcionário. Você vai colher documentos dos filhos, carteira de vacinação, foto com fundo branco. Então, tudo isso vai alimentar o sistema da contabilidade e esse sistema da contabilidade vai passar as informações para o governo via o sistema e-social, né? Esse sistema e-social do governo aí, ele veio para, de certa forma, simplificar as informações que são enviadas para eles. E ali eles têm acesso quase que automático de tudo que é cadastrado no sistema da contabilidade. Mensalmente, a contabilidade precisa fazer a folha de pagamento dos funcionários. Essa folha de pagamento ela deve ser feita até o 7º dia útil do mês. Então, bem no comecinho do mês, essa folha tem que estar pronta. Assim que vira o mês, o pequeno empreendedor tem que passar as informações para a contabilidade a respeito do funcionário, se o funcionário trabalhou todos os dias, se teve hora extra, se não teve, tá bom? Então, é dessa forma aí. E é feita a folha de pagamento. Na folha de pagamento, você tem dois lados. Você tem um lado dos acréscimos, dos adicionais, né? Remuneratórios, e você tem a parte das deduções, né, que são aqueles valores retirados ali do funcionário a respeito de INSS, FGTS. Vou falar detalhe por detalhe de cada um deles. Então, iniciando a parte de salário, você paga sempre 30 dias de salário para o funcionário, porque você paga também o DSR, né, o descanso semanal do funcionário. Então é 30 dias. E dentro desses 30 dias, o que acontece? O funcionário ele pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. É claro que se você quiser manter o funcionário por mais tempo na empresa, né, você pode dar, por exemplo, meia hora a mais de café. Então, meia hora de manhã, meia hora à tarde, fora o almoço. Esses horários de descanso do funcionário não conta, tá? É só o horário do labore do funcionário. Só no momento que ele está trabalhando. Ele deve trabalhar no máximo 8 horas por dia, né? Esse seria o correto. Mas a gente sabe que tem alguns dias que é mais puxado e o funcionário precisa puxar. Então tem a hora extra. A hora extra é no máximo 2 horas por dia, tá bom, pessoal? Para evitar problema trabalhista, é bom seguir essas regras para evitar, porque o funcionário não vai ter o que falar na hora lá da justiça e sempre documentado. Beleza? Então é 8 horas por dia. Se você quiser manter o funcionário por mais período na sua empresa, você tem que acrescentar horários de café, aumentar o horário de almoço, tá? E é no mínimo 1 hora de almoço. Com relação ao almoço, é o seguinte: as empresas elas não são obrigadas a pagar o vale alimentação para os funcionários, desde que tenha um ambiente saudável para se fazer as alimentações. Precisa ter uma cozinha ali adequada, com geladeira, com micro-ondas, com uma mesa adequada, né? Assentos adequados, para o funcionário poder fazer a sua alimentação e poder descansar nesse horário do almoço. Se tiver isso, tudo bem, você não precisa pagar vale alimentação para o funcionário, beleza? Então, com relação ao horário de trabalho, você deve pré-acordar com o funcionário. Horário de laboro dele, né? Aí no máximo 8 horas, pode se estender até 2 horas extras por dia. Detalhe, quando você combina com o funcionário os dias de labore, você tem que tomar cuidado, porque o funcionário ele pode trabalhar no máximo 6 dias direto e ele é obrigado a folgar no 7º dia. Então ele não pode trabalhar 7 dias direto, beleza? Beleza. E como é que você faz o controle disso? O controle disso deve ser feito com antecedência e deve ser feito pela administração da empresa. Tem algumas contabilidades que fazem.
É aquela famosa escala, sabe aquele documento escala que o pessoal fica falando? Pois é, você tem que ter isso documentado. Documentado que eu digo é assim, é uma explicação simples no papel, horário de entrada, saída do funcionário e os dias de folga. Isso deve ser prévio, então ali quando virar um mês, isso já deve estar pronto, tá? Esse planejamento aí e assinado por ambas as partes. Então assim vai estar documentado esse documento. Beleza? Então o funcionário ele pode trabalhar no máximo 6 dias por semana e deve sempre respeitar o quê? As 44 horas semanais. Então deve tomar muito cuidado com aqueles funcionários que trabalham também no final de semana para não ultrapassar essas 44 horas semanais. Beleza? 44 horas semanais. O que mais que a gente deve sempre observar? Com relação a locais insalubres, né? Tem locais insalubres, isso deve ser identificado previamente pelo empreendedor, né? Claro que tem aquela parte de engenharia dos riscos de serviços, né? Depois você comenta aí qual é o nome correto aí, às vezes eu posso estar falando errado, tá? Então, essa parte de engenharia dos riscos de trabalho, ela também pode fazer um laudo ali cautelar, antecipando e avisando para você se o local é salubre ou não. Na dúvida, paga-se o adicional insalubridade. O adicional insalubridade não é baixo, mas na dúvida tem que pagar, porque isso pode ser cobrado retroagido na justiça de você. Aí vai dar um valor imenso, né? Então é melhor já fazer o planejamento já. Se é um local insalubre, precisa disso. E esse adicional insalubridade aí ele gira em torno de 20 a 40%, a depender do risco que o local de trabalho traz, né? E não é só com produtos químicos, outras partes também você vai ter que pagar esse adicional de salubridade, né? E quanto à aposentadoria do funcionário, ela é antecipada quando ele trabalha por um longo período nesses tipos de locais, ela é antecipada. O que mais que o empreendedor precisa se atentar? Vamos lá, essa parte de salário aí, se o funcionário falta, se existe uma falta, então vai ser descontado o dia de salário e vai ser descontado também o DSR. Lembra que eu falei para vocês que o empregador também paga os dias que o funcionário ele fica de folga durante o mês? Pois bem, então se acontecer do funcionário faltar sem justificativa, vai ser descontado tanto o dia de trabalho quanto também esse adicional que se paga de DSR, né? Esse valor de DSR que é o descanso semanal. Feita aí as considerações a respeito do trabalho, mais um detalhe que é importante a respeito do domingo, né? O domingo, o funcionário ele sempre tem direito a um domingo do mês. Então, quando você for fazer a escala, você tem que tomar muito cuidado com esse domingo do mês, porque o funcionário tem que ter no mínimo um domingo do mês. Se ele trabalha ali de domingo a domingo, né? Geralmente é assim, shopping e tal, tem que ter esse cuidado aí de ter pelo menos uma folga no mês no domingo, beleza? Quanto aos demais adicionais, você tem hora extra. Hora extra aí, igual eu falei, o funcionário pode fazer até 2 horas por dia. E o adicional de hora extra é 50% da hora ali do funcionário. Então você vai pagar a hora normal mais 50%. Beleza? Quanto às outras adicionais, você tem aí férias, 13º, que tem que ser pago também. A férias é o valor normal, o valor de mensal de trabalho. Se o funcionário ele tem renda variável, deve-se considerar os 3 últimos meses como média para fazer o cálculo. Então ele vai ter acesso a isso, a esse mensal e mais 1/3. Então é pago ali o equivalente à média de salários dele, caso seja renda variável, se for renda fixa, é o valor fixo, mais 1/3. Beleza? E o 13º, o 13º é igual ao salário, ele deve ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela em novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Deve ser pago o 13º. São esses 2 adicionais. Tem também o adicional noturno. O adicional noturno é 20%.
em cima da hora ali do funcionário, né? Então seria o funcionário que trabalha das 22 até as 5 da manhã, ele tem acesso a esse adicional noturno. O adicional noturno tem que ser pago 20%. Então é o que você combinou ali com o funcionário, mais 20%. Beleza? Eu tô acelerando aqui. Tô acelerando aí, vai anotando para depois vocês pesquisarem, tá? Vamos para os descontos. Desconto, você tem o desconto do INSS. O INSS ele vai de 7,5% a 14%, a depender do salário. O INSS é muito importante, tá bom? Para o funcionário. Muito importante que se pague. Quem paga é o funcionário, porque esse valor é descontado do valor de folha, tá? Essa parte aí quem paga é o funcionário. Você também tem o IR para os funcionários que recebem hoje acima mais de 2 mil e pouco. Já tem que pagar o IR, então esse IR também é descontado do funcionário. E o empregador fica com a obrigação de repassar isso para o governo, tá? Empresas grandes também pagam o INSS parte empresa, que gira em torno de 25%. Beleza, pessoal? Empresa do Simples não paga, praticamente não paga. Tem ali equivalente a 1%, mas isso tudo já está na guia do Simples Nacional, não paga por fora. Empresa grande já tem que pagar e é um valor relativamente alto que impacta no valor das despesas da empresa, tá bom? Então tem que pagar esse INSS aí parte empresa. Empresas grandes, empresa do Simples Nacional não precisa pagar o INSS parte empresa. Também tem o 6%. O 6% equivale ao desconto de transporte. Esse desconto de transporte aí, ele pode ser reduzido, não precisa ser 6%, a depender da empresa. A empresa que quer pagar menos também paga menos no valor. Então dá para se pagar menos. Cesta básica não é desconto, tá? É um valor adicional aí que a empresa dá se quiser. É claro que você tem que se atentar às regras das convenções. Cada tipo de serviço tem a sua convenção, né? Então tem que ficar de olho ali na convenção, porque pode ter algumas coisas que sejam obrigatórias. Por exemplo, essa parte da cesta básica. A maioria das empresas não paga e também não é obrigatório. Isso deve ser observado nas convenções. Já falei do INSS, já falei do IR, já falei do desconto de vale transporte. Bem, pessoal, a folha basicamente é isso, tá? Então eu falei dos adicionais e falei dos descontos, ok? Fora isso, você tem também o FGTS. O FGTS é sempre 8%. Esse FGTS é pago à parte. E esse dinheiro é destinado para uma conta do empregado, que em determinados momentos ele tem acesso. Por exemplo, quando ele tem algum tipo de doença grave, ele consegue acessar. Quando ele é demitido sem justa causa também. Ou na compra de algum imóvel, se ele for comprar um imóvel, ele consegue ter acesso a esse dinheiro e dar como entrada no valor do imóvel. Então é nesses cenários aí que ele tem acesso. Antes tinha aquela questão do saque aniversário, que acabou, né? Aquele outro saque por ano que o Bolsonaro tinha feito. Mas atualmente essas coisas acabaram. É somente aqueles principais lá que eu falei inicialmente que estão valendo. Demissão sem justa causa, auxílio doença, né? Por motivos de doenças graves, você consegue retirar também esse valor do FGTS, ou na compra de imóveis. Beleza, pessoal? Então, o principal fator que hoje é motivo de discórdia na justiça são as horas extras. Então tem que ficar ligado para justamente fazer certo e não tomar processo, né? Inicialmente, isso aí é o que eu tenho para falar para vocês, tá? Basicamente é o mais importante de quando você vai contratar um funcionário. E sempre, assim, pensar que você vai pagar o salário do funcionário e vai ter coisas adicionais que não vão ser cobradas naquele momento. Então é importante que se faça a reserva de caixa justamente para poder pagar as férias, né? E as férias, muitas vezes, assim, você precisa contratar outro funcionário para colocar no local. Tem a questão das vendas das férias, no máximo pode ser vendido 10 dias.
10 dias, os outros 20 dias não, tem que ficar no mínimo 20 dias. As férias hoje, com o Temer mudou isso aí, ela pode ser fracionada. Então conversa com o seu contador, porque dá para fracionar as férias. Se você for fazer aquela férias coletiva do final do ano, precisa de homologação do sindicato, tá? Para ser bem formalizado, precisa de homologação do sindicato. Mas se você não achar viável, você pode durante o ano ir dividindo as férias. Isso também é um planejamento que dá para ser feito e dá para reduzir custo com esse planejamento. Com relação ao 13º, a primeira parcela geralmente é paga em novembro, mas se você quiser antecipar essa primeira parcela, não tem problema nenhum, pode antecipar. A única imposição é com relação à segunda parcela, o vencimento da segunda parcela, que tem que ser no dia 20 de dezembro. Beleza? Espero que essas informações ajudem você. E vamos lá, pessoal, para cima. O Brasil não é fácil, o Brasil não é para amadores. E qualquer informação é bem-vinda. Beleza? Falou!